E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Qualitativa. E na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo. Nós vamos ver um assunto bastante importante para as aulas futuras. Na aula de hoje nós vamos discutir o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier ele foi proposto pelo químico francês Henri-Louis Le Chatelier no ano de 1888. E o princípio de Le Chatelier diz o seguinte: se um sistema em equilíbrio sofrer uma alteração de concentração, temperatura ou pressão, a composição do sistema deslocar-se-á no sentido de compensar a perturbação a que lhe foi imposta. Em outras palavras, um sistema em equilíbrio, quando sofrer uma perturbação, ele vai se reorganizar para atingir um novo estado de equilíbrio. Tá? E essa perturbação pode ser uma variação de concentração, seja dos produtos ou dos reagentes do equilíbrio, uma alteração na pressão, que vai afetar equilíbrios de gases, tá? Ou uma alteração de temperatura, tá certo? Tá joia, então vamos começar a nossa conversa sobre o princípio de Le Chatelier falando de uma perturbação de equilíbrio químico na forma de variação de concentração. Para isso eu vou usar esse equilíbrio hipotético aí. Eu tenho um equilíbrio entre A mais B, que forma C e D. Tá? Esse meu equilíbrio químico vai ter uma constante de equilíbrio associada a ele. Constante de equilíbrio é o que mesmo, gente? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Tá? Então, eu estou numa situação onde as concentrações de A, B, C e D não variam e eu atingi o meu equilíbrio, o meu K. Tá? Mas vamos supor que eu perturbo esse equilíbrio aumentando a concentração do meu reagente A. Tá? Vamos olhar para a constante de equilíbrio aqui e ver o que acontece quando eu aumento a concentração de A. Se eu aumentar a concentração de A aqui, eu estou colocando um número maior no meu denominador dessa fração aqui e, consequentemente, eu vou chegar num resultado cujo valor vai ser menor que K. Mas o K é uma constante de equilíbrio. Se é uma constante de equilíbrio, é um valor que é constante, é um valor que não muda. Então, o meu sistema ele vai se reorganizar para tentar atingir um novo estado de equilíbrio. E como é que isso vai ser feito? Então, o meu equilíbrio, o meu sistema vai ser deslocado no sentido a formar mais produtos. Para quê? Para que eu consuma o excesso, essa quantidade de A que aumentou, e com isso eu formo mais o quê? Eu formo mais dos meus produtos, eu formo mais C e mais D e consumo A e B para formar mais C e mais D. Com isso eu reestabeleço o valor de K. Tá certo? Ficou complicado? Ficou esquisito? Pensem no equilíbrio químico como uma gangorra. Vocês já brincaram de gangorra no parquinho quando eram crianças, né? Então, um sistema em equilíbrio ele tem uma gangorra totalmente equilibrada, tá certo? Onde de um lado eu tenho os meus reagentes e do outro lado da gangorra eu tenho os produtos. Quando eu aumentei a concentração de A, a minha gangorra subiu para um lado e desceu para o outro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reestabelecer o equilíbrio na minha gangorra. Então, se eu aumentei um lado, eu preciso abaixar esse lado que subiu e com isso vai subir o outro lado. Tá joia? E se acontecer o contrário? E se eu aumentar, por exemplo, a concentração de C, que é um produto da minha reação? Vamos olhar para o equilíbrio aqui. Eu aumento a concentração de C. Quando eu aumento a concentração de C, o resultado dessa minha fração aqui vai dar um valor maior no meu numerador, na parte de cima da fração. Tá? Com isso, eu vou chegar num valor que vai ser maior que o da constante de equilíbrio. Mas a constante de equilíbrio é um valor que o meu sistema vai tentar atingir. Então, o meu sistema vai se reorganizar para atingir novamente o equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio. Então, pensando na gangorra, vamos lá, eu tenho aqui a minha gangorra que estava em equilíbrio bonitinho, né? Mas aí eu aumentei o lado dos produtos. Meu C, o que vai acontecer? O meu sistema vai ter que baixar o lado que subiu e com isso vai aumentar o outro lado que desceu. Né? Então, o meu sistema ele vai ser
deslocado no sentido, dessa vez, a formar mais reagentes, tá? Então, eu vou formar mais A e B e vou consumir C e D. Beleza? E se a perturbação de concentração, em vez de ser um aumento na concentração de uma das substâncias, for uma diminuição? Vamos supor que eu retire, que eu diminua a concentração de C no meu equilíbrio químico. Eu diminuí a concentração de C. Então, vamos de novo pensar na gangorra. Eu tenho aqui a minha gangorra, eu diminuí a concentração do lado dos meus produtos, diminuir a concentração de C. O que o meu sistema vai ter que fazer para atingir um novo equilíbrio? Vai ter que subir o lado que desceu e, com isso, o lado que subiu vai descer um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que deslocar o meu equilíbrio, dessa vez, no sentido a repor esse C que foi consumido. Tá? Pensando aqui na constante de equilíbrio, se eu diminuir essa concentração de C aqui, o meu resultado aqui, o meu valor no numerador vai ser menor, tá? Consequentemente, eu vou chegar num valor que é menor que K. Com isso, o meu sistema vai ter que se reorganizar. Então, o meu sistema vai se deslocar no sentido a repor esse C que foi consumido. Com isso, eu vou consumir A e B, formando mais C, o C que tinha sido consumido, né? E D que vem junto, tá? Com isso, o meu equilíbrio é de novo atingido. Beleza? Vamos pensar, então, num sistema um pouco mais próximo do que a gente vinha trabalhando. Vamos pensar numa solução de um ácido fraco, ácido acético. Meu ácido fraco, ácido acético, ele vai entrar em equilíbrio com a água, formando H+, e acetato. Né? O acetato, CH3COO-, é a forma ionizada do meu ácido acético. Tá? Então, nessa situação aí, eu vou ter um determinado grau de ionização, um alfa qualquer, para esse meu ácido fraco. Tá? Vamos pensar no que aconteceria com o grau de ionização desse meu ácido fraco se eu adicionar um ácido forte. Então, o que acontece com o meu equilíbrio do meu ácido fraco se eu adicionar um ácido forte nessa solução? Por exemplo, o ácido sulfúrico. O que um ácido forte como o ácido sulfúrico faz mesmo, gente? Ele se ioniza totalmente. Então, tudo que eu adicionar de ácido sulfúrico na solução, de H2SO4, vai estar na forma de H+, e de sulfato. Né? Aí eu pergunto para vocês, o H+, que vem do ácido sulfúrico é diferente do H+, que vem do ácido acético? Não. H+ é H+, não importa de onde venha. Então, esse H+, que vem do ácido sulfúrico, ele vai perturbar o equilíbrio do ácido acético lá. Eu vou ter um aumento da concentração de H+ no equilíbrio do ácido acético. Mas pense que tudo isso está numa mesma solução, tá, gente? A gente tem essas duas reações acontecendo ao mesmo tempo. O produto de uma reação interfere na outra. Então, eu tenho um aumento na concentração de H+ no meu sistema, que interfere no equilíbrio do meu ácido acético. Então, pensando na gangorra do ácido acético aqui, subiu o lado dos produtos. O que vai acontecer? Eu vou ter que deslocar esse meu sistema para restabelecer o equilíbrio. Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, eu vou consumir a acetato, vou consumir o H+ para formar mais ácido acético. Então, se eu estou consumindo o acetato, se está diminuindo a concentração de acetato, eu diminuo o grau de ionização do meu ácido fraco. Então, na presença de um ácido forte, o grau de ionização de um ácido fraco diminui. Tá? Por quê? Porque o H+ que vem do ácido forte é o mesmo H+ que vem do ácido fraco. Então, o H+ do ácido forte interfere no equilíbrio, na ionização do meu ácido fraco. Então, o grau de ionização de um ácido fraco diminui na presença de um ácido forte. Pensando na pressão, a pressão ela vai interferir no equilíbrio de gases. Tá? Então, vamos pensar aqui
no equilíbrio entre nitrogênio e hidrogênio, formando amônia, tá? Vamos olhar para esse equilíbrio químico e vamos ver as proporções estequiométricas das minhas substâncias aí. Então, eu tenho 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio, que formam 2 mols de amônia, tá? Pensando em produtos e reagentes, tá? Então, se a gente olhar para o lado dos reagentes, eu tenho 4 mols, 1 de hidrogênio e 3 de hidrogênio, né? Então 4 mols. E para o lado dos meus produtos eu tenho 2 mols de amônia, tá certo? O que acontece se a gente brincar com a pressão nesse sistema? Vocês lembram da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura, né? Então, o N, essa equação de Clapeyron, ele diz que o volume e a pressão eles são relacionados ao número de mols, tá? Isso se a gente considerar que os gases se comportam como gases ideais, tá? Ou seja, o que é um gás ideal? É um gás que não tem interação com outras moléculas de gás, sem interação intermolecular, nem interação intramolecular, tá? Nem as forças intramoleculares. Então, a gente pode comprimir um gás ideal infinitamente, tá? Vamos imaginar que os nossos gases envolvidos aí, eles são ideais, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1 mol de nitrogênio ocupa o mesmo espaço de 1 mol de hidrogênio, que ocupa o mesmo espaço de 1 mol de amônia. Então, como a pressão vai interferir nesse sistema? Vamos imaginar que a gente tem um sistema em equilíbrio entre nitrogênio, hidrogênio e amônia dentro de uma seringa. E a gente vai brincar com a pressão apertando, comprimindo o êmbolo dessa seringa ou puxando o êmbolo da seringa para fora, tá? Isso sem alteração de temperatura, tá, gente? Vamos imaginar que a gente está fazendo compressões isotérmicas, tá? Sem fazer nenhuma variação de temperatura, o que também é difícil de acontecer na prática, mas vamos olhar só para variação de pressão por enquanto. Então, o que acontece se eu comprimo esse meu sistema? Então, o meu sistema em equilíbrio está ali dentro da seringa, e o que vai acontecer se eu apertar o êmbolo dessa seringa? Quando eu comprimo o êmbolo de uma seringa, eu estou diminuindo o volume interno, né? Então, eu vou deslocar o equilíbrio, vou deslocar o meu sistema para o lado cujo volume é menor. Então, lembrando que os gases, um molde, qualquer um desses gases ocupa o mesmo volume, então, se para o lado dos reagentes a gente tem 4 mols e para o lado dos produtos a gente tem só 2, quando a gente comprime esse sistema, a gente vai deslocar para o lado que tem menos mols, né? Para o lado, então, dos produtos. A gente vai deslocar esse equilíbrio para o lado que tem menor volume. Se a gente fizer o contrário, se a gente expandir, puxar o êmbolo da seringa, a gente está diminuindo a pressão, a gente está aumentando o volume dentro desse meio reacional. Se a gente está aumentando o volume, a gente vai deslocar o equilíbrio para o lado cujas substâncias ocupem um volume maior. Então, o lado dos reagentes tem 4 mols, o lado dos produtos tem só 2 mols. A gente vai deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. E como é que eu posso perturbar um equilíbrio com variação de temperatura, gente? Vamos lembrar que a gente tem 2 tipos de reações. Reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor, e reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, tá? Então, de novo, para a gente fazer isso daí, vamos pensar naquele bom e velho equilíbrio hipotético, onde a gente tem A mais B formando C mais D, tá? Se esse meu equilíbrio for endotérmico, significa que ele absorve calor, eu posso considerar o calor como sendo, aqui entre aspas, ó, um reagente do meu sistema, tá? E se a minha reação for um processo exotérmico, eu posso considerar o calor como sendo aqui, ó, entre aspas, um produto da minha reação. A reação libera, a reação produz
calor, tá? E como é que eu posso perturbar esses sistemas, então, com variação de temperatura? Ué, eu posso, por exemplo, aquecer esses sistemas, tá? Se eu aqueço um sistema endotérmico, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o calor ali, que é um reagente, tá? Entre aspas. Então, eu vou deslocar a reação no sentido dos produtos, tá? E no meu processo, na minha reação, que é a exotérmica, se eu estiver aumentando o calor ali numa reação exotérmica, eu estou aumentando a concentração de um dos meus produtos. Com isso, eu desloco a reação no sentido dos reagentes. Tá certo? Tem como retirar um calor de uma reação? Eu posso colocar a reação num banho de gelo, por exemplo. O que eu faço com uma reação endotérmica quando eu coloco ela num banho de gelo? Eu estou diminuindo, eu estou tirando o calor do meu sistema. Com isso, eu vou deslocar a reação no sentido dos reagentes para justamente repor esse calor que foi consumido. Tá? E se eu retirar o calor de uma reação que é exotérmica? Eu vou deslocar a minha reação no sentido a repor esse calor. Tá? Então, pensando numa reação endotérmica, que absorve calor, eu favoreço essa reação fornecendo calor, esquentando o sistema. Se eu tenho uma reação que é exotérmica, que libera calor, eu favoreço essa reação retirando o calor, resfriando o sistema. Beleza? Vamos olhar aqui para algum equilíbrio que é afetado por variação de temperatura. Se nós não tivéssemos na pandemia, a gente faria esse experimento em laboratório para observar o princípio de Le Chatelier. Então, a gente tem um equilíbrio entre alguns óxidos de nitrogênio. Então, a gente tem o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, e a gente tem o N2O4, tetróxido de nitrogênio. Tá? O dióxido de nitrogênio, ele se dimeriza, ele junta duas partes iguais para formar o tetróxido de nitrogênio. Tá? E esse equilíbrio ele pode ser observado porque o dióxido de nitrogênio, o NO2, ele é um gás amarronzado, um gás marronzinho, meio avermelhado, enquanto que o tetróxido de nitrogênio, o N2O4, ele é um gás incolor. Então, a gente pode produzir esses gases, tá? Que são tóxicos, deixe isso bem claro, tá? E pode fechar esses frascos num recipiente de vidro e pode variar a temperatura desse sistema. Se a gente varia a temperatura desse sistema, a gente perturba o sistema que vai se reorganizar para atingir um novo estado de equilíbrio. Agora a gente consegue observar para que lado a gente está deslocando o equilíbrio. Por quê? Porque o NO2 é um gás amarronzado, um gás vermelhinho, enquanto que o N2O4 é um gás incolor. Então, quando a gente faz uma reação que produz esses gases, a gente tem ali, em banho de gelo, um frasquinho de vidro que tem um pouco de gás ali que está marronzinho, você consegue ver. Se eu colocar esse gás num banho de água quente, a cor vermelha, a cor marrom, ela se intensifica. Significa que eu estou deslocando o equilíbrio no sentido a produzir mais NO2. Se eu coloco esse recipiente contendo os gases em gelo seco, que é muito frio, o interior do meu frasco ele vai ficar transparente, vai ficar incolor. Por quê? Deslocando a minha reação para o lado que produz mais N2O4. Tá? Então, pergunto para vocês, essa reação aqui, do jeito que está, ela é endotérmica ou exotérmica? Eu quero que vocês respondam isso daí para as atividades. Beleza? Maravilha, gente. Como de praxe, eu agradeço quem chegou até aqui e fica no último slide as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar no estudo da química. Pode encontrar esses dois primeiros livros na Biblioteca Pearson. Para acessar a Biblioteca Pearson, vocês vão no SWAP, links importantes, Biblioteca Pearson. Tá? Então, tanto Química Ciência Central,
como Química Geral Fundamentos, estão disponíveis na íntegra lá. E esse terceiro livro, Princípios de Química, do Atkins, é um livro um pouco mais completo, tá? Que está disponível na biblioteca do campus. Então, passando a pandemia, eu convido vocês a procurarem, darem uma olhada nesse livro, que ele é muito bom. Eu agradeço quem chegou até aqui, um forte abraço, cuidem-se e tchau!